seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que já é veterano por aqui, também, claro, sinta-se acolhido e abraçado no canal Entendendo a Auriculoterapia. Mas você que está aqui, que ainda não está inscrito no canal, a gente não deixa para depois. Vai abaixo agora do vídeo aí, já clica em inscrever-se e vai subir o sininho, né? Se você quiser receber notificações, clica no sininho, na opção todas, que você recebe notificações de todos os nossos novos vídeos aqui. E olha que tem vídeo pra caramba, não é verdade? Vale a pena aí passear pelo canal, viu? Eu sou a professora Roselaine Oliveira. Nós vamos hoje ter uma aula incrível. Eu quero fazer uma apresentação muito breve, você que não me conhece ainda, né? Mas nós vamos direto para o conteúdo. Quem me acompanha sabe que eu realmente gosto de aproveitar o tempo dando aula mesmo, né? Aproveitar bastante aqui, porque tem muito conteúdo, são muitos slides, então a gente talvez passe um pouquinho de uma hora, que aguentem firme comigo, pega um copinho de água, um chazinho, tá? Para a gente aí fazer valer a pena, né, esses estudos de auriculoterapia nesses dias, ok? Também aí, né, pensando na área da auriculoterapia, sou autora do método da auriculoterapia avaliativa, o que nós vamos estar estudando no decorrer dessa semana, autora do mapa Entendendo a Auriculoterapia, né, um mapa lindo que vocês vão ver aí, vou acabar apresentando para vocês também no decorrer dessa semana. Vocês vão conhecer muito sobre auriculoterapia avaliativa. E sobre, né, essas diversidades de escolas, enfim, tudo isso, para que vocês realmente entrem com o pé no chão aí dentro dessa área, para que vocês possam conhecer mais essa área. Então, faça essa apresentação bem resumida de currículo para a gente realmente ir naquilo que realmente interessa, não é verdade? A gente dá para aprender muita coisa. Porém, o evento que nós vamos ter não é um curso de capacitação profissional, tá? Então, professora, se eu assistir essa semana de aula com você aqui, eu posso já abrir o meu consultório? Posso ser um auriculoterapeuta? Posso já sair atendendo? Não, tá, pessoal? Então, só para deixar bem claro, o evento ele é informativo, instrutivo, né? Nós vamos aprender muito de auriculoterapia, mas não chega nem perto daquilo que a gente precisa realmente saber para atuar profissionalmente, certo? Então, quem já é profissional da área vai ter muita coisa para acrescentar naquilo que já faz, e quem ainda não é profissional da área vai ter um amplo conhecimento de até onde a auriculoterapia pode chegar, para ver se realmente, né, é uma área que desperta realmente interesse para associar aquilo que já faz, certo? Deixa eu ver aqui que eu fiz umas anotações para não esquecer. Certificado, né? O pessoal perguntando lá nos grupos, professora, vai ter certificado? Não, tá? Por que a professora não vai liberar certificado da semana de estudos? Porque, como eu acabei de dizer, não é um curso de capacitação profissional, e vocês vão ver na aula de... Então, aqui o nosso slide de hoje, dando as boas-vindas a vocês, a nossa semana de estudos da auriculoterapia avaliativa, e vamos começar a estudar, né, gente? Vamos lá para o conteúdo. Hoje o nosso tema é qual a diferença entre as duas terapias, a auriculoterapia e a acupuntura. Nós vamos, é claro, focar mais na auriculoterapia, mas ainda tem profissionais das duas áreas, ou profissionais que ainda, né, estão aí conhecendo o que é auriculoterapia, o que é acupuntura, tá? Mas que não sabe a diferença, mas ainda, gente, tem profissionais realmente dentro dessas duas áreas que não sabem diferenciar uma coisa da outra, né? Então, olha só. E aí, hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas terapias. Acupuntura, tá? A acupuntura, ela é um macrosistema, ela tem um olhar macro no ser humano, né? Ela tem aquele olhar de trabalhar por canais de energias, que são os meridianos, conforme coloquei aqui para vocês. Deixa eu pegar meu modelito aqui para vocês verem, né? Então, olha só. Então, são canais de energia que passam por todo o nosso corpo. Nós temos 12 canais principais, certo? Aí a gente tem, né, os outros canais, enfim, mas os principais nós temos 12. Todos os canais são dos dois lados, então nós temos bilateral, canal de acupuntura, e se trabalha com pontos dentro de cada canal, usando a aplicação no corpo inteiro. Ah, gente, então a acupuntura, ela pega um olhar, né, e ela para trabalhar com o ser humano de uma forma sistêmica, ou seja, no corpo
inteiro. Quando a gente vem para a auriculoterapia, tá, ela é um microsistema, ou seja, toda essa parte que nós trabalhamos na acupuntura, todo esse sistema inteiro, resumido somente num pedacinho aqui do nosso corpo, né? Aqui num pedação, que é um orelhão, né? Olha só, somente na orelha, tá? Então é possível fazer tratamento de tudo que a gente faz na acupuntura também na auriculoterapia. Nós temos algumas diferenças entre as duas técnicas, tá? Quando você olha para uma acupuntura e quando você vem para a auriculoterapia. Eu, como trabalho, né? Tipo, dou aula dentro das duas técnicas, entre outras, eu vejo assim, e toda essa caminhada aí de atendimento, realmente de acompanhamento clínico com pacientes, a gente vai meio que desenvolvendo aquele olhar, né? O que responde melhor em uma e o que responde melhor em outras terapias, na verdade. E aí, dentro da acupuntura sistêmica, o que eu vejo que é, né, mais que se encaixa melhor são aplicações locais, tá? Então, como assim? Esporão, tá? Então, olha só, esporão, uma alteração de forma lá no pé, que quando se faz a auriculoterapia, a gente tem uma resposta de alívio de sintoma, mas quando você faz a aplicação da sistêmica, que é local, a gente tem uma resposta de 100%, né, de resolução num esporão calcâneo, por exemplo. Tá? Assim como a gente tem outras técnicas dentro da medicina tradicional chinesa, que é o moxa bustão, né? Eu falo que quem não conhece moxa terapia não conhece acupuntura, não conhece medicina chinesa, né? Por exemplo, um tratamento de hemorroida com moxa ainda não vi melhor, tá? Na sistêmica, não na auriculoterapia. Agora, a auriculoterapia, por sua vez, ela é um microsistema muito potente, em que muitas situações eu vejo um resultado muito melhor na aurículo do que na sistêmica. Como, por exemplo, olha só, o que, professora, que você vê melhor aí na aurículo? Tratamento de coluna. Gente, a dor na coluna é aliviado muito mais rápido com tratamento na aurículo do que tratamento na sistêmica. Tá? O que mais que a gente tem de alívio? Insônia. Eu vejo muito mais rápido o tratamento na aurículo do que na sistêmica. Enfim, o que mais? Rinite, sinusite, tá? Então, a auriculoterapia, ela vai soluço. Então, o que mais que na auriculoterapia vai ter uma resposta muito mais rápida do que o tratamento dentro da área sistêmica? Estou aqui tentando encaixar os casos. Psoríase, tá? Tratamento de pele. Então, a gente vai fazendo essa conexão de acordo com a experiência, tá? E vai vendo qual é o método, as técnicas que são mais viáveis serem utilizadas aí em cada caso. Mas a auriculoterapia, ela trata tudo também, tá? Então, ela também tem, porque ela é um microsistema, na orelha está representado todo o nosso corpo, mas algumas situações é mais viável, né? Como eu disse, quando a alteração é local, eu tenho uma alteração local, é mais rápido trabalhar aí com a acupuntura. Normalmente, quem é acupunturista e auriculoterapeuta usa a auriculoterapia como suporte para acupuntura. Eu sou o inverso, né? Eu uso a auriculoterapia como meu carro-chefe. A minha base é a auriculoterapia. Olha, lembrei outra coisa que é, gente, na aurículo não tem igual, é muito mais rápido, cervicalgia, liberação de movimento de braço, né? Então, na auriculoterapia, isso é muito mais rápido do que realizado aí local na acupuntura. Então, eu faço meio que ao contrário, o meu carro-chefe é aurículo, e aí o que não dá, né, um resultado tão rápido na aurículo, aí eu penso em ir para a sistêmica, certo? Então, por isso que nós vamos focar bastante aí na auriculoterapia. E esse mapa aqui, né, já é uma mostrinha para vocês do mapa Entendendo a Auriculoterapia, que é o mapa que eu utilizo na escola, certo? Que é o mapa aqui da minha autoria. E aqui a gente vai ver, então, um pouquinho de cada uma. A acupuntura, a gente viu que é um macro, né? Então, macrosistema, ou seja, uma coisa mais ampla, certo? A prática de estímulo em pontos localizados nos meridianos ou fora deles, porque a acupuntura, gente, nós temos aí o trajeto de meridianos e nós temos alguns pontos que nós trabalhamos fora desse trajeto que nós chamamos de ponto haste,
tá? Então, são os pontos H, quando você vai procurar o local da dor, que você vai tateando, e aí você aperta, o paciente fala, é aqui que está doendo, né? Então, ali você insere uma agulha. Isso aqui eu falo para os alunos, aperta e fala, achei, ache, tá? Então, pontos H. Quando a gente vem para a auriculoterapia, também é legal quando você conhece pelo menos o trajeto dos meridianos, porque na auriculoterapia a gente também, né, pode ser uma bagagem muito grande. Eu vou falar para vocês depois o porquê, quando eu conheço também trajeto de meridiano. Tem como objetivo promover o equilíbrio yin-yang, né? Toda técnica da medicina tradicional chinesa prioriza isso, porque a partir do momento que eu equilibrei yin-yang, gente, às vezes as pessoas vão fazer tratamentos tanto na acupuntura quanto na auriculoterapia, ficam tão desesperadas com os sintomas do paciente, né? Você já passou por isso? Ou você já viu alguém nessa situação, tá? Que o paciente chega com uma lista de sintomas, porque raramente vem nos procurar com um sintoma, não é? Chega aquela lista de sintomas e a pessoa fala: Nossa, por onde eu começo? Eu não sei o que eu trato primeiro. E aí você vai e equilibra o yin e o yang dessa pessoa. Os sintomas somem, né? Reduzem lá, fica uma coisa ou outra, porque isso aqui é a prioridade, certo? Rosilda, professora, você dá curso de acupuntura também, tá? Eu ministro em uma escola, só que só presencial, tá? De medicina chinesa, ali em Maringá, o Instituto IAL, né? Então, faço parte do corpo docente dessa escola, tá? Inclusive, estarei ali, né? Também logo de novo com os alunos, com as turminhas, ministrando mais um módulo para eles. Aqui, olha, né, Elaine? Já se encaixou aqui, né, Elaine? E aí, quando você pensa na ideia de primeiro equilibrar yin yang, gente, isso aqui você já dá um passo lá na frente dentro do tratamento, tanto com a auriculoterapia quanto com a acupuntura. A acupuntura promove o livre fluxo de Qi, ela tonifica o Xue. Pessoal, olha só, quem não é da área que eu estou falando aqui nessa, né, comunicação, deixa eu me corrigir, porque eu sei que tem muita gente nova que não conhece medicina chinesa aqui. Promove o livre fluxo da energia que nós temos no corpo, que estimula as funções dos nossos órgãos, tá? Tonifica o Xue, tonifica o sangue, ok? Desperta os patógenos, desperta o que faz o nosso organismo entrar em desequilíbrio, como invasões externas de vento, de umidade, de secura, tá? De frio e de calor, ok? Restaura a saúde de forma natural e equilibrada, não está usando medicamento, a inserção de agulha em pontos estratégicos para que isso aconteça. Promove, então, o equilíbrio da saúde física, mental e emocional. Olha só, tudo isso a gente consegue com a acupuntura. E, claro, né, além de toda a parte do tratamento, é possível fazer um bom diagnóstico aí dentro da acupuntura. Agora vamos ver a auriculoterapia. Enquanto a acupuntura é macro, a auriculoterapia é micro, e vocês já viram por quê, né? A acupuntura pega o corpo todo para fazer tratamento, a auriculoterapia usa somente a orelha para isso, certo? Prática de estímulos em pontos reflexos no pavilhão auricular. Gente, quem não é da área da auriculoterapia ainda, a nossa orelhinha, nós vamos ter mais aulas aí durante a semana, mas já vou adiantar. A nossa orelhinha, ela é o formato como se fosse um feto invertido, tá? Então, olha só, a cabeça, né? A gente vem aqui o pescocinho, coluna, braços, certo? E aí a gente tem as perninhas aqui no ramo, órgãos internos aqui dentro das conchas, enfim, você olha para o ser humano, coloca ele de cabeça para baixo, encaixa na orelha e começa a facilitar a localização de pontos. E tem pontos reflexo com todo o nosso corpo no pavilhão auricular. Quando esses pontinhos eles são estimulados, porque são terminações nervosas, né? Quando são estimulados esses pontinhos, o organismo recebe automaticamente essa informação naquele local pelos nossos, né, os neurotransmissores são muito rápidos, transmite essas mensagens de forma muito rápida, levam para aquele local, e o próprio organismo entende que ali precisa de uma ação do organismo para melhorar, certo? Então, tem como objetivo, olha só como começa a se igualar com a acupuntura, tem como objetivo promover o equilíbrio do yin yang,
Promove o livre fluxo do Qi. Lembra que eu falei para vocês? Livre fluxo da energia que faz tudo funcionar no nosso organismo, né? Essa energia, quando nós falamos energia dentro da medicina chinesa, nós estamos falando nada mais, nada menos que a função dos nossos órgãos, certo? Tonifica o sangue também desperta os patógenos, que, como eu expliquei, né, na acupuntura, a invasão de vento, de frio, de calor, tá, de umidade no nosso corpo, restaura a saúde também de forma natural e equilibrada. A gente também não usa medicamento nenhum, é a energia do próprio corpo promovendo energia para o próprio corpo. Isso que é maravilhoso, né? Então, promove também, gente, o equilíbrio da saúde física, mental e emocional. E também uma ampla ferramenta para diagnóstico com uma precisão incrível, né? Eu, particularmente, prefiro o diagnóstico pela orelha, e todo mundo sabe disso, porque realmente a precisão é muito grande. Claro que quem vai fazer o diagnóstico da acupuntura e também tem um autoconhecimento aí, né, também vai chegar numa precisão. Mas a auriculoterapia, eu vou passar dicas de diagnóstico aqui para vocês, logo, logo que vocês vão entender como que a gente faz um diagnóstico dentro da auriculoterapia avaliativa. Olha só, na acupuntura, o diagnóstico mais popular, mais conhecido, é o diagnóstico de pulso, certo? Então, no pulso, a gente vê na mão esquerda, olha só, a gente coloca, né, os dedos certinho, tá? Em cima dessa artéria radial aqui, e aí a gente pega no pulso esquerdo. Primeiro ponto, aqui na dobrinha, um pouquinho para baixo da dobrinha aqui, olha, no punho, a gente pega ponto de coração, no próximo dedo a gente vê como está a saúde do fígado e no próximo dedo a saúde do rim. Olha que interessante, quando a gente vem para a mão direita, tá? Então a gente vai pegar no primeiro ponto a saúde do pulmão, no segundo ponto a saúde do baço e no terceiro ponto a saúde do Ming-Men, que é, na verdade, tá? Como tá esse. Vamos pôr não é bem o Jing, mas é realmente aquela velinha, né? Como que tá a velinha que fica guardada dentro do rim, tá? A velinha que você herdou, como que tá esse Ming-Men, como que tá o aquecimento do seu corpo, como que tá a sua energia vital, vamos dizer assim para vocês entenderem, tá? Mas não deixa de ser um diagnóstico também de rim, onde está aí o Ming-Men, certo? Nós também temos a pulsologia, tá, gente? É algo bem complexo, precisa sentir, porque tem profundidade superficial, média, profunda, tipos de pulso, né? Se está em corda, se está um pulso deslizante, como que está esse pulso? Tá? Então, a gente tem diversos tipos de pulso. No diagnóstico de língua, a gente tem esse mapinha para diagnosticar. Isso aqui, gente, é válido para quem é acupunturista, para quem vai fazer diagnóstico dentro da acupuntura, só para vocês entenderem o diferencial, certo? Então, a gente tem pontinha da língua, coração, um pouquinho para trás, região de pulmão, o centro, baço e estômago, né? Nas laterais, fígado, vesícula biliar, lá no fundo da língua a gente tem os intestinos e bem lá no fundo mesmo, quase dobrando lá para dentro da garganta, a gente tem aí rim e bexiga. Fora que o corpo da língua, né, ele traz aí para nós o elemento terra, enfim, a gente tem aí outras características também de diagnóstico dentro da língua, mas essa daí é a característica de base que a gente vai observar a cada região, certo? Lembrando que pulso, ele traz um diagnóstico para nós mais recente. A língua já traz um diagnóstico um pouco mais preciso de tempo, tá? Ok? Aqui o diagnóstico ainda de acupuntura, a gente tem outras formas de diagnóstico. O mais popular é pulso e língua, que todo mundo conhece, né? A gente tem diagnóstico pela face, pelo olho, tem vários tipos de diagnóstico. Um diagnóstico que é pouco usado, que eu acho muito importante, né? É o olfato. Tá? É quanto o cheiro do paciente. É claro que você não vai ficar cheirando o seu paciente, mas tem pacientes que chegam e já exalam um cheiro natural que te traz uma informação, certo?
E esse diagnóstico também vale aí. Gente, é engraçado, mas é muito, tem muito sentido e muita lógica, tá? Um cheiro, talvez, de como tá o bafo, né? Tá? Quando a pessoa sopra, o cheiro que sai, então está mostrando desequilíbrio, até o cheiro do pum traz informações, tá? Isso é muito legal. Então, olha só, é claro que a gente não vai fazer isso para o paciente, mas o sentir o cheiro do paciente, quando você está perto dele, traz uma informação legal para o acupunturista. Fora os pontos MU, enfim, nós temos muita forma de diagnóstico. Mas pega essa dica aí, olha, desequilíbrio do fígado, tá? Cheira realmente um cheiro rançoso, aquela carne estragando, tá? Isso aí, fígado, ou chega a ter um cheiro meio que azedo, tá? O coração, quando tem desequilíbrio do coração, tem um cheiro queimado, tá? Quando tem o desequilíbrio de baço, o cheiro é adocicado, é aquele doce de perfume enjoativo mesmo. Quando o desequilíbrio é no pulmão, tem o cheiro pútrido, né? De um ovo podre mesmo, tá? E quando é do rim, a gente tem um cheiro mais fétido, como se fosse uma água parada, estagnada. Já passou perto de um rio, onde tem um barro, né? Que solta aquele cheiro? Isso aí é desequilíbrio de rim, ok? Olha só, já vai aí. Ah, que legal, olha só, a Elaine, né, colocou aqui, olha, teve um paciente que tirava pão doce em todo o corpo, desequilíbrio de baço, tá? No elemento terra. Mas e agora? Nós sabemos que temos várias outras ferramentas de avaliação de diagnóstico na medicina chinesa. Agora eu quero passar para vocês que na auriculoterapia também nós podemos usar as orelhas do paciente como uma ferramenta de diagnóstico. Não é só para tratamento e para pôr pontinho, não, gente. As orelhas, não sei se você que está aqui sabe, mas as nossas orelhas, elas estão em constante mudança, elas estão mudando o tempo todo, formato, tá? Coloração. Alguém já sentiu a orelha doer do nada? Coçar do nada? É informação, tá? O teu organismo está te dando uma informação que tem algo errado lá dentro, na área reflexa, onde você está sentindo, tá? Então, olha só, esses dias eu estava, gente, eu estava com coceira nessa região, e não é que meu rosto, ele começou a empipocar, começou uma alergia, eu falei, lá vem alguma coisa por aí, tá? Então, a orelha, ela traz informações importantíssimas para nós, e a gente, na auriculoterapia avaliativa, nós não trabalhamos com protocolos prontos, sabe o livrinho que você compra, que fala assim, olha, se você tiver com dor tal, você vai colocar esses pontos, se você tiver com a dor fulana ou cicrana, você vai colocar esses pontos, né? A auriculoterapia avaliativa nós não usamos, nós não vamos dentro dessa metodologia, nós vamos olhar a necessidade de cada paciente através dos sinais que as orelhinhas dele trouxer para nós como informação. E isso é maravilhoso porque você vai direto no ponto, certo? E eu vou ensinar muito disso para vocês durante essa semana. Diagnóstico, então, da auriculoterapia avaliativa, o que nós levamos em consideração? A temperatura da orelha, tá? Isso aqui é fundamental. Lembra que eu passei para vocês que o equilibrar o yin e o yang é fundamental? A temperatura da orelha vai me dizer. Eu vou deixar de uma forma bem simplificada para vocês, porque eu sei que tem muita gente que não, né, não é da área da medicina chinesa acompanhando aqui. Quando a gente fala de yin yang, nós temos aí, nossa, é uma imensidão, é uma aula inteira e é pouco para falar do yin e do yang. Mas só para vocês entenderem uma base agora no que nós estamos falando sobre a temperatura. O nosso corpo, ele precisa ter uma temperatura equilibrada. Para ser equilibrada, precisa estar morninho, né? A gente precisa sentir ele um corpo morninho. Ele não pode ser quente e nem gelado. Se ele estiver muito quente, nós temos uma elevação do yang, que é a energia que gera calor no nosso corpo, tá? Agora, se o nosso corpo estiver muito frio, nós estamos ali, né, com uma alteração da energia yin, ou seja, ou faltando esse yang, faltando calor para o nosso corpo, e a energia yin, que é muito fria, ela está talvez ou prevalecendo por falta
ou por deficiência, enfim, mas aí a gente já vem no desequilíbrio de uma energia yin, certo? Então, yin, uma energia fria, e yang, uma energia quente, as duas precisam estar em equilíbrio, porque nós precisamos estar com o nosso corpo morninho. Quando a gente vai para a orelha, que está muito quente, nós temos uma alteração yang. Quando está muito fria, nós temos uma alteração yin. Entenderam? Então, a temperatura ela é muito importante. Flexibilidade da nossa orelha. A gente observa a flexibilidade do pavilhão auricular, e tem que ser bilateral, dois lados. Coloca aí, tá, gente? Para mim, olha só. Vai lá, observa e coloca no chat para mim como que é a sua orelha. É bem flexível? É muito molinha? É muito dura? Não dobra facilmente? Ou ela é razoável? Toca na sua orelha e vai se conhecendo um pouquinho. A flexibilidade da orelha, se for uma orelha muito rígida, a pessoa ela tem uma tendência muito grande a ter problemas nas articulações, rigidez pelo corpo. Se é uma orelha muito molinha, não. Mas aí a gente vai para uma informação muito emocional aqui, tá? Porque a pessoa que tem a orelha muito dura é uma pessoa também inflexível com suas ideias, é uma pessoa mais rígida, certo? Agora, a pessoa que tem uma orelha muito molinha, muito flexível, é uma pessoa que é muito, tem dificuldade para dizer não, tem, sabe? Uma pessoa que realmente aí a gente precisa dar uma tonificada aí para ter uma resposta, uma pessoa mais sem reação diante das situações. Ah, olha só, né? O pessoal aqui já compartilhando. Orelha dura, mais mole, é flexível. Legal essa participação de vocês aí, pessoal. Né? E vocês vão se conhecendo um pouquinho mais. E aí, essa flexibilidade faz com que a pessoa também se torne, né, inflexível, tá? Aí nas articulações, certo? Cor geral da orelha a gente leva em consideração, a cor de cada região anatômica, tá? As manchas, pega essa dica aí, gente. Quando a gente tem manchas muito brancas na orelha, tem um quadro de deficiência de sangue naquela região. Quando, olha só que legal, né? Que legal, não que legal que você sinta dores nas juntas, tá, Cristiane? Mas legal que você está dando feedback aqui, né? Que tem uma orelha bem dura, né? E realmente sente as dores nas juntas, tá? As manchas, quando muito branca, está mostrando um quadro de deficiência de sangue naquele local. Tá? Quando as manchas são vermelhas, ela tem um quadro agudo, vermelho clarinho, está começando uma patologia naquela área correspondente. Conforme esse vermelho vai intensificando a sua cor, né? Ou seja, o problema está se agravando naquele local, certo? E aí pode trazer logo um quadro de dor naquela área correspondente. As manchas que são mais amarronzadas, né, acastanhadas, já traz para nós a informação de desequilíbrio mais crônico. Tá? Então, olha aí, anota aí, pessoal. Manchas esverdeadas traz informação de desequilíbrio do fígado, do elemento madeira, fígado ou vesícula biliar. Manchas amareladas, deficiência de tecido baço, tá? Manchas escurecidas, deficiência do tecido rim. Olha aí, quanta coisa legal para vocês anotarem. Vão anotando aí, viu? Os vasinhos, a gente vê vasinhos cortando orelha. Acho que nesse modelo não tem vasos, né? Olha só, não está tendo vasinhos aqui. Mas os vasinhos que cortam as orelhas trazem informação para nós de bloqueio de ti naquela região. Isso pode gerar diversos sintomas diferentes, tá? Cortando aquela região. E isso é muito importante para nós, porque vamos pensar que o meu paciente veio tratar uma dor lombar, que vocês vão ver aí no decorrer da semana, que a lombar fica nessa região aqui, tá? Do pavilhão auricular. Ela está com dor na lombar. Mas se eu abro um livrinho de protocolos, eu vou colocar ponto lombar, não é? Vou colocar lá a sequência de pontos que vem indicada, mais o ponto da lombar. Claro que a gente vai precisar direcionar para a queixa, para a lombar.
mas pode ser que esteja um vaso cortando bem na região da cervical, e que se eu não souber avaliar a orelha, eu vou só tratar a lombar e essa lombar não sara. E aí, quando eu consigo observar que tem um vaso cortando a cervical, eu vou saber, dentro da auriculoterapia avaliativa, que o problema da lombar está descendo de um corte de tia aqui da cervical. Aí eu coloco o ponto aqui na cervical e na lombar e libero essa dor na hora. Então, isso é muito importante. Os sulcos, que são, olha só, essas fendas, né, que se formam aqui, nós temos vários tipos de sulco. Professor, é verdade que sulco quer dizer problema cardíaco? Depende do sulco. Se for o sulco da coronária, sim. Se for o sulco da tinnitus, não. Né? Enfim, tá? Nós temos vários tipos de sulcos diferentes. Cada sulco precisa ser analisado para ver que tipo de sulco é. Por exemplo, esse sulco aqui é o sulco da coronária. Esse sulco aqui, já do outro lado, olha só, já é o sulco, né, que mostra para nós que essa pessoa ela tem uma grande. Já está começando a ter um problema aí com memória, com concentração, né? O sulco do psiquismo, certo? Então, cada sulco traz uma informação diferente. As elevações e as depressões, a gente também analisa na orelha. Gente, a gente vê umidade secura, calor, frio, lembra aquelas invasões que eu coloquei dos fatores patogênicos aí? A gente consegue ver isso na orelha. Por exemplo, observando essa orelha, nós sabemos que esse paciente tem um quadro de umidade muito grande, tá? E aí eu vou saber como tratar, claro, cada uma desses, né? Cada dor, vamos pensar que esse paciente reclamou de dor lombar, mas essa dor lombar, ele não precisa nem me falar. Eu vou falar, poxa, é com peso. Você sente muito peso nessa região, porque tem umidade, ou seja, está toda inchada essa orelha, tá? E aí a gente também tem por secura, por calor, por frio, por invasão de vento, e cada uma dessas formas o tratamento é diferente. Então, as depressões, tinha colocado elevações, entre muitas outras, né, características que a gente observa na orelha para depois a gente fazer o diagnóstico. Certo? A gente vai ouvir sim o paciente, a gente escuta quais são os sintomas, mas a causa do problema na auriculoterapia avaliativa nós encontramos lá na orelhinha do nosso paciente, e isso que é legal. E o pessoal ainda está colocando aqui, né, sobre a orelha, olha só, sobre a orelha é mais flexível, mais dura, mais molinha. É interessante isso aqui, olha. Viu? Bem legal. A orelha direita, Mari, você colocou aqui legal. A orelha direita mais dura, orelha esquerda mais flexível. A orelha direita, ela está mais ligada com o nosso lado emocional. A orelha esquerda, ela está relacionada com o lado racional, tá? Então, dentro do lado emocional, você é mais durona. Lá no lado mais racional, você é mais flexível, certo? Olha só, e aí a gente já vai dentro da auriculoterapia avaliativa, avançando aqui para o emocional também, né? Então, a acupuntura versus a auriculoterapia, vocês não vão esquecer mais disso, né? A acupuntura é uma técnica oriental. A auriculoterapia é uma técnica oriental e ocidental, tá? E aí vira aquela confusão. Professora, né? O que está certo? Falar que a auriculoterapia ela é uma técnica da medicina chinesa? Ela é uma técnica da medicina chinesa, assim como também não é exclusiva da medicina chinesa. Então, quando nós vamos falar o que é auriculoterapia, não cai muito bem, né? Colocar de uma maneira mais sistêmica, falando que a auriculoterapia ela é técnica da medicina tradicional chinesa. Tá? A auriculoterapia ela é um microsistema independente que usa pontos da orelha como forma de diagnóstico e tratamento. Aí vocês estão falando da forma mais correta. Né? E aí vocês vão ver com qual método vocês trabalham, com qual escola vocês trabalham, para dizer se vocês estão dentro da ideia oriental ou ocidental, que nós vamos ver agora. É muito importante vocês que são profissionais ou que vão ser profissionais dessa área entenderem muito claro isso aqui, porque, gente, a internet é um bombardeio de informações. E muita gente está jogando informações aleatórias, né? Confundindo a cabeça de quem está entrando para a área, ou de muitos profissionais na área, com informações que eu vou dizer para vocês, não que sejam erradas, mas que não são éticas, né? Não são profissionais. Então,
Quando você entende bem isso aqui, você não fica mais boiando quando, né, chega um professor e fala: olha, a auriculoterapia ela é da medicina chinesa. A auriculoterapia não é da medicina chinesa. Gente, isso é um zum, zum, zum da bexiga. Ou seja, existe tanto a auriculoterapia da medicina oriental quanto da medicina ocidental. E nós vamos conhecer um pouquinho disso, certo? É muito importante você que vai ser profissional, que quer ser profissional, conhecer a história, a diferença entre as duas escolas, chinesa e francesa, diversidade de mapas e métodos, as nomenclaturas, as diversas técnicas, diversos materiais de estímulo, terapia independente, terapia livre e pode ser associada a diversas profissões e altamente rentável, que nós vamos conhecer um pouquinho agora. Olha só, muito bom vocês ficarem bem atentos a isso. Agora ninguém pega mais vocês com essa questão, né? A história da auriculoterapia. A auriculoterapia. Vamos tirar a auriculoterapia. A técnica onde se usa, né, o pavilhão auricular como fonte de diagnóstico e tratamento, ela é milenar. Povos de diversos povos da antiguidade usavam o pavilhão auricular aí como, né, como forma de tratamento e diagnóstico. Então, a gente tem tanto da Grécia Antiga, na Índia, tá? Vocês vão pegar histórias assim, vocês vão ver no Egito. Então, vocês vão ver que literaturas, né, clássicos escritos mencionam o uso da orelha para diversos tipos de tratamento, certo? Por que vem assim como que a auriculoterapia nasceu na China, né? Ou seja, o método, a técnica de usar a orelha, gente, para como ferramenta, tá, de tratamento, vem da China. A origem é colocada como se fosse lá da China, porque o achado mais antigo escrito está lá na China, ou seja, né, é uma técnica milenar, ela vem de, nossa, não dá para saber mencionar, é mais de 4.000 anos para trás. Porém, em 1950, né, década de 50, 1951, Paul Nogier, ele começa a receber, ele que é um médico francês, pega essa informação, médico francês, ele usa a ideia de fisiologia ocidental, tá? Com esse olhar dentro da medicina, com olhar dentro da fisiologia humana, né, no olhar que nós temos aqui de uma forma mais ocidental, certo? Qual é a função do coração no olhar ocidental, qual é a função do fígado, a função do baço, tudo com uma visão ocidental isso. E aí esse médico ele começa a receber pacientes com uma cauterização, né, na orelha, e isso chama a atenção dele. Ele começa a questionar: onde vocês fizeram essa cauterização? Por que fizeram essa cauterização? E aí os pacientes relatam que foram até a cidade de Marcela, né, e aí com a Madame Barry fizeram essa cauterização para fazer tratamento de ciático. Então, chamou a atenção dele porque todos os pacientes haviam se curado da cetalgia com esse tratamento. E ele pensa, claro, se existe tratamento de cetalgia, com certeza tem mais, né, ligação com o corpo aí. Tanto que o primeiro local que ele encontrou foi a coluna, né? Aí o reflexo da coluna na orelha, e a partir daí ele desenvolveu o primeiro mapa, a primeira cartografia, certo? Então, o primeiro mapa auricular e quem batizou a técnica com o nome de auriculoterapia foi o Dr. Paul Nogier. Eu não vou adentrar muito na escola aqui, na história, senão a gente fica aqui, né? Porque a gente dá vontade de contar a história em detalhes, né? E aí, a gente, claro que depois, gente, é muito importante, antes da gente chegar na doutora Huan Linshu, né, ressaltar que Paul Nogier, ele então fez a primeira cartografia e ele também que batizou com o nome auriculoterapia essa técnica. Quando a revista de Xangai, em 1958, publicou isso lá na China, os chineses que já usavam a técnica do pavilhão auricular, né? Nossa, a gente nunca tinha relacionado que o ser humano está representado de cabeça para baixo na orelha. E aí copiaram a ideia de Paul Nogier nesse sentido, mas como eles já tinham vários pontos que trabalhavam, né, na orelha como forma de tratamento, o que aconteceu? Aí vocês vão ver a diversidade de mapa. Paul Nogier encontrou uma quantidade de mapas, de pontos, desculpa, fez o seu mapa.
Aí a escola chinesa aprofundou seus estudos, pegou a ideia do feto invertido e acrescentou os pontos que já trabalhavam. Por isso que quando vocês vão ver o mapa da auriculoterapia francesa tem uma quantidade bem menor de pontos, e quando vocês vão para o mapa da auriculoterapia chinesa tem uma quantidade muito maior de pontos, porque os chineses já trabalhavam com essa diversidade de pontos antes. Agora já deu para entender, certo? A doutora Huan Lishu, ela, nessa chinesa, ela que era anestesista, e ela machucou o dedo, por acaso, nada é por acaso, ficou sem poder exercer a função, como na China. Os hospitais, eles não são separados, é tudo junto, né? O hospital com a ideia ocidental e oriental, certo? E ela saiu ali da ideia do centro cirúrgico, onde ela fazia as anestesias, e foi passar uma temporada visitando a ala, né? Aquela área onde fazia medicina chinesa, e se apaixonou por auriculoterapia também. E começou a ser aí uma grande estudiosa na área, abandonando a sua função da anestesia de forma definitiva e vindo para os estudos da auriculoterapia. Ela lança o mapa, né, daqueles estímulos duplo que tem, por isso que as plaquinhas vêm um lado para um cristalzinho e o outro lado para dois cristalzinhos, certo? Então, ela que foi a que desenvolveu essa ideia do estímulo duplo, e ela lança um mapa do dorso do pavilhão auricular. Mas como nada para, tudo evolui, todo mundo estudando, muita gente se encantando com essa área, né? E estudando muito, começaram a surgir ramificações, tanto dentro da chinesa quanto dentro da francesa, tá? Então, foram associados outros conhecimentos de outros professores que desenvolveram os novos métodos. Porém, todo método que vocês vão ver, ele tem que ter uma base de estrutura que aqui no Brasil nós temos, ou é dentro da escola chinesa, ou é dentro da escola francesa, tá? Que vocês já vão ver a diferença que eu já vou colocar para vocês. Mas essa evolução entre uns desses estudiosos entra a professora Roselaine, né? Então, há 12 anos atrás, conheci a auriculoterapia, e desde então, esse mergulho profundo para desenvolver um método que hoje eu apresento para vocês com muita segurança. O método da auriculoterapia avaliativa foi lançado em 2020, mas ele realmente, né, foi estudado desde 12 anos atrás que eu venho trabalhando e desenvolvendo esse método. A partir do momento que eu conheci a auriculoterapia, mergulhei nesses estudos, e hoje a gente já está com aluno aí de mais de 12 países. Agora vamos conhecer um pouquinho. Aí surge a ideia né, da escola chinesa e francesa, que é o que nós usamos. Então, olha só, para ficar bem claro para vocês, gente, as duas escolas são boas, mas eu preciso entender daquela que eu estou atuando, certo? Se eu trabalho com a auriculoterapia francesa, eu preciso entender de anatomia, de fisiologia, eu preciso ter conhecimento dentro da área da saúde. Por isso, na escola francesa, exigem, na maioria né, das suas ramificações, exige que para fazer a auriculoterapia francesa, seja graduado na área da saúde, porque precisa ter esse conhecimento ocidental. Agora, quando eu venho para a chinesa, eu preciso ter conhecimento dentro da fisiologia no olhar oriental. É diferente. Então, olha só, e o que é a fisiologia oriental? A gente não vê mais o fígado como fígado, mas o fígado como elemento madeira, tá? O coração como elemento fogo, o baço como elemento terra, pulmão como elemento metal, o rim como elemento água. A gente vai para a teoria de Yin Yang, né? A gente vai para a ideia do Qi e do Shui, das invasões desses fatores patogênicos, enfim. A gente tem um outro olhar para o ser humano, mas é importante que, se eu for atuar com a escola chinesa, eu tenha conhecimento dentro desses princípios básicos de medicina chinesa. Então, todo curso de capacitação profissional, ele tem que ter para você, dentro da francesa, tá? Os módulos de fisiologia no olhar ocidental, e dentro da chinesa precisa ter os módulos aí ensinando fisiologia no olhar oriental para vocês, certo? Então, isso é muito importante.
importante. Professor, eu fiz e não aprendi nada desse negócio de fogo, de terra. Talvez você tenha feito na escola francesa, tá? Agora, se você fez, falou, olha, é chinesa e não aprendeu nada disso, vamos dar um alerta aí, porque precisa saber, certo? Como que eu vou fazer diagnóstico se eu não sei o que é isso? Tá? Então, eu preciso ter esses conhecimentos básicos para atuar nessa área. Deu para entender a diferença? Deu para entender certinho, pessoal? Porque nós temos, então, vários tipos de ramificações, e a partir dessas ramificações, tá? A partir dessas ramificações surgem vários métodos diferentes e vários mapas diferentes. E aí começa a confusão para quem está entrando nessa área. Professora, esse monte de mapa, né, que tem aí, enfim, tá? Porque a nossa orelha, ela é muito rica, ela tem a parte muscular, que tem uma correspondência, ela tem as 3 camadas germinativas do nosso corpo, então ela se conecta com todo o nosso corpo. Alguns autores, né, vão lá pelas inervações, outras pela região muscular, tá? Então, tudo faz sentido, mas eu tenho que conhecer o princípio do método para entender. Então, um grande erro que muitos cometem, se você estiver fazendo isso, a hora de mudar, é atuar com um método e usar mapa do outro método. E aí não tem resultado na auriculoterapia. Eu preciso me inteirar de um método, criar uma estrutura para daí sim trazer acréscimos de outros métodos de conhecimento. Isso é fundamental. E aí tem aí, né, o mapa do Entendendo a Auriculoterapia. É claro que eu deixei maior que todos, né? Esse mapa que é apaixonante aí, que ficou maravilhoso. Mapa da auriculoterapia avaliativa, Entendendo a Auriculoterapia. Como nós temos o fundamento na medicina tradicional chinesa, aqui tem a tabelinha dos 5 elementos, a parte do dorso da orelha, tá? A parte da frente, 5 elementos, enfim, certo? As nomenclaturas que vocês vão escutar por aí, essa briga, auriculoterapia, pode, não pode, né? Agora você já sabe, quem batizou o nome, Paul Nogier, mas é um nome usado tanto na auriculoterapia chinesa quanto na francesa, ok? Não há um registro que impeça o uso desse nome até então. Então, auriculoterapia, terapia auricular, auriculopuntura, acupuntura auricular, auriculomedicina, reflexologia da orelha, e se surgir outros nomes, tudo remete à mesma coisa: tratamento diagnóstico a partir do pavilhão auricular. Diversas técnicas. Cada método tem técnicas. E hoje eu vejo ainda como professora, né? Os alunos lá, claro, já sabem disso, mas eu vejo assim, de uma forma geral, que o pessoal me procura muito para fazer perguntas, quem não é aluno, eu vejo que ainda tem muita confusão com isso, tá? Eu pergunto muitas vezes, professora, me ajuda nesse caso? Então, como nós temos um método muito diferente, eu preciso conhecer que método a pessoa trabalha. E eu pergunto, qual é o método que você trabalha? E a pessoa não conhece que método ela trabalha. Aí, é a auriculoterapia chinesa, mas qual é o método, né? Que método que é? Que escola? Que ramificação que é isso? Porque dentro daquela escola vai ter técnicas, e essas técnicas, elas fazem diferença, tá? Dentro do método. Na auriculoterapia avaliativa, nós usamos todas essas técnicas e muito mais, mas tem que ver a escola que atua para ver se usa. Técnica de moxa, isso eu estou falando na orelha, tá? Técnica de sangria, de correntinha, de transfixação, técnica de massagem, técnica de energização, né? A técnica de matar raiz, técnica de cerquinha, entre outras que nós trabalhamos aí dentro da auriculoterapia avaliativa. Então, o método que você atua tem que ter te ensinado as técnicas que compõem o método, né? Quais são as técnicas? É só colocar realmente estímulo? É só fazer uma pressãozinha? Aprender só isso, né? Então, quais são as técnicas que você sabe? Quando eu me faço essa pergunta, estou me referindo a isso. Técnicas não fora da aurícula. As técnicas realmente dentro da aurícula, certo? As técnicas a gente vai aprender também aí algumas no decorrer dessas aulas, tá? Que a gente vai, né, adiantar aí. Mas eu acho legal a gente já fazer aqui. Gente, a técnica da
energização, por exemplo, que é uma das técnicas que nós usamos na auriculoterapia avaliativa como finalização do tratamento, né? Porque todo tratamento tem etapa. Tem a parte do diagnóstico, avaliação verbal, avaliação através do pavilhão auricular, o desenvolvimento, né? A escolha do material, a escolha dos pontos, das técnicas, enfim. E aí a gente tem uma finalização. Na finalização é muito usada a energização. Energização, ela nada mais é que o atrito entre as duas mãos, que você vai formar uma bola de energia entre as suas mãos e você vai levar isso para a orelha. Isso é maravilhoso, certo? Então eu quero que você faça comigo agora aí para você aprender a fazer energização, para você ver que o final do tratamento com a auriculoterapia, você pode fazer até auto-aplicação agora antes de dormir, bem feitinha, porque agora me acompanhando você vai fazer meio por cima, mas eu quero que você faça aí comigo, né? Só para que você realmente sinta como que é isso, tá, gente? Então, muitas perguntam, professora, tem alguma coisa a ver com o reiki? Não, não, é só atrito, não precisa fazer nenhum símbolo, nada. É atrito isso aqui, certo? De mão. Então, olha só que para gerar o atrito, para gerar energia nas suas mãos, você precisa ter todos os dedos bem fechados, inclusive o dedão, tá? O polegarzão aqui. Então, fecha bem, deixa a mão bem reta. Olha só, mais ou menos no nível da ponta do nariz, porque ele precisa ficar tipo o amém, né? Assim, olha só, bem retinho para cima. Se você fizer isso aqui, você não consegue gerar esse atrito. Tem que ser nessa posição. Vamos fazer comigo agora? Tá? Você vai esfregar uma mão na outra até que essa mão fique bem quente, tá? Então, bem rápido. Quanto mais rápido e mais forte, mais atrito você vai gerar entre as duas mãos. Quando você faz isso, você não abre a mão, tá? Parou, mantém as duas fechadinhas, olha só, dedos fechados, faz uma conchinha, tá? Afasta um pouquinho, vai trazendo, gira para frente, olha só, como se você estivesse segurando uma bolinha. Gira para trás. Olha só, tá fazendo comigo aí? Gira para frente um pouquinho e gira para trás. E agora você faz isso aqui de novo. Quem conseguiu já sentir uma pressão entre as mãos, uma energia entre as mãos, como se tivesse uma bolinha. Enquanto você fica fazendo isso aqui, olha, você está gerando cada vez mais atrito aqui nas mãos. Quando você faz isso, que eu já senti, né? Então, olha só, você vai bem leve, com a coxinha fechada, e você vai fazer isso aqui no seu paciente. Isso aqui, tá? E você vai. É claro que na hora fecha os olhos. Depois você vai fazer bem certinho. Você pode dar uma leve afastadinha, jogar de um lado para o outro, bem de levinho, que você vai sentir essa energia indo de um lado para o outro. Se você der uma levantadinha, você vai jogar como se fosse passando pela cabeça, voltando da cabeça de um lado para o outro. Gente, isso aqui, depois de uns 3, 4 minutos no paciente, isso aqui faz um equilíbrio, ele traz uma tranquilização mental incrível, tá? E você pode usar nada, como eu usei nada aqui, né? Como você está usando nada aí, fazendo comigo. Quem conseguiu, coloca aqui para mim no chat, quem conseguiu sentir aí a energia entre as mãos. E você pode estar usando um Vick, você pode estar usando um óleo essencial, tá? E aí você faz uma finalização de aurículo com chave de ouro aí para o seu paciente. Coloca para mim no chat quem conseguiu fazer aí, sentir essa energia entre as mãos. Coloca aí para mim. E eu vou dando continuidade aqui. Ah, olha que legal, né? Sentiu, que legal. Quem sentiu Braga sentiu, a Raíssa também. Olha que legal, gente. A Márcia, a Rosilda também sentiu. Muito bom, né? Bem interessante. Ver aqui, né? Fantástico. Olha que legal. Sirlene, né? Essa técnica que parece bem, é a técnica de Ticum mesmo, tá? É do Ticum. É bem isso. Sirlene também, olha só que legal conseguiu, olha só. Que bom, gente, que legal. É muito bom que vocês vão sentindo isso, né? Então, realmente, tá bem lembrado ali, tá? O Ticum também usa essa técnica, e aí você leva, só não leva para a orelha, né? O Ticum não leva para a orelha. E aí a gente leva isso para a orelha
e faz toda essa, né, essa organização de pensamentos do nosso paciente. E olha, o paciente sai feliz da vida, né? Com a mente toda equilibrada ali, certo? Mas vamos continuar com as informações aqui da professora, certo? Eu não vou dar aula de materiais hoje para vocês, mas eu quero que você que está aqui, gente, entenda que na auriculoterapia nós também, assim como o celular, assim como o carro, assim como tudo evolui, a auriculoterapia também evolui, tá? Quando a gente vai pegar clássicos chineses, era muito comum usar fitoterapia em plastos, ungüentos, como aplicação na orelha para curar diversas doenças. Depois eles usavam espinho de peixe, espinho de árvores para fazer puntura, sangria auricular. Com a evolução, a gente teve as agulhas que eram aboladas nas pedras, certo? E aí, claro, chegou na parte mais moderna da auriculoterapia, as sementes. Porém, em alguns casos, a auriculoterapia deixava de ter resultado, ou em alguns casos, o paciente piorava com a auriculoterapia. A maioria melhorava, mas em alguns casos, não. E aí, por quê? Aí vai os estudos de materiais novos surgindo a partir daí, certo? Então, nós temos uma evolução também nos materiais de auriculoterapia. Olha só, nós temos sementes, diversidade de sementes, todas as sementes são tonificantes e geram calor. Então, num quadro de calor, a semente não é bem-vinda, ela pode piorar o quadro do paciente. Pessoas que não, vocês não devem usar semente. Professora, falam que isso e aquilo. Eu falo por experiência prática de atendimento e porque eu tenho muitos alunos que também já passaram por isso, tá? Semente em caso que pode piorar caso de hiperatividade, de agressividade, insônia causada por estresse, né? Então, toda essa parte de elevação do yang, eu posso piorar quando eu uso semente, certo? O cristal é um material de equilíbrio, ele contém silício, faz modulação frequencial. O stipper, enquanto o cristal contém silício, o stipper é silício puro, então faz modulação de frequência. É um dos materiais mais modernos que nós temos na auriculoterapia, certo? Nós temos uma diversidade de agulhinhas. Depois das sementes surgiram essas, né, conhecidas como rabinho de porco, que são as agulhinhas semipermanentes. Então, essas agulhinhas são as que eu menos gosto de indicar o uso, justamente porque ela é semi-permanente, ela vai com o paciente para casa, cai de forma inadequada. É um material que, né, pode gerar infecção, tá? É um material que realmente não traz aí um conforto para o paciente, né? Traz um grande desconforto, enfim, tá? Nós temos materiais tão bons quanto ou até melhores para o resultado que não gera todo esse desconforto e nem para o paciente, nem risco para o auriculoterapeuta. Nós temos as agulhas filiformes, que são as famosas agulhas de acupuntura, a agulhinha flecha de fogo também, que é uma das mais invasivas que nós temos. E aí a gente tem os materiais, né, que aí vão vindo dentro da tecnologia, laser, Haihuá, né, estímulo elétrico, enfim, tá, gente? Então a gente tem uma diversidade de materiais de estímulo. A gente tem as esferas de prata, de cristal, né, cristal coloquei aqui, de ouro, de prata, esferas de alumínio, a gente tem magnetos, enfim, é muito amplo os materiais de auriculoterapia para a gente ficar focada em um só. Tá? Tenha um carro-chefe, mas sempre tenha um e outro a mais, porque em algum momento você vai precisar. Nós estamos tendo um grande sucesso na auriculoterapia avaliativa com, por exemplo, a máscara de Shipper, né, que nós começamos a utilizar desde o ano passado como teste, e hoje vários alunos usando já, certo? Vamos lá. Terapia independente, isso é importante vocês entenderem. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente. Quando a gente fala que é uma terapia independente,
É porque ela não depende de outros conhecimentos para que você possa ser auriculoterapeuta. Professora, eu preciso ser um profissional da área da saúde? Se for para você ir para a área da francesa, sim. Se for para a área da chinesa, não. Tá? Você vai conhecer auriculoterapia. Ah, e se eu for um fisioterapeuta, eu vou ser melhor auriculoterapeuta do que quem não tem uma graduação? Vai ser melhor se estudar mais, porque dentro da auriculoterapia, porque para o fisioterapeuta ser auriculoterapeuta, ele também tem que fazer curso de auriculoterapia, certo? Então, isso que eu quero que fique bem claro para vocês. É uma terapia independente, não depende de outros conhecimentos para que você possa aplicar, somente estar habilitado dentro do método que você vai usar, certo? Mas claro que também pode ser associado com diversas técnicas. Quando a gente fala ou diversas profissões, desculpa. Quando a gente fala sobre terapia livre, gente, esse é o caso que eu falo assim, que é a melhor coisa, a melhor parte, porque dá oportunidade para quem ainda não estudou de poder ser um profissional, né? Enfim, se qualificar numa área, mas também é algo muito preocupante, porque é uma terapia livre e qualquer pessoa pode ser auriculoterapeuta, ou seja, quem estuda e quem não estuda. Então, a auriculoterapia é tudo igual? Não. Gente, se uma pessoa falar assim, olha, eu vou fazer um curso de umas 10 horas e vou pegar um certificado, vou colocar na parede, vou abrir um livro de protocolo e vou abrir uma sala de atendimento, essa pessoa vai poder atender como auriculoterapeuta. Então, talvez você que tenha conhecido a auriculoterapia e não se encantou com ela, não gostou, conheceu um profissional que não estava qualificado para o atendimento, tá? Então, isso é muito importante. Nós temos uma diferença entre cursos de informação, cursos que colocam o profissional a par de protocolos e cursos de capacitação profissional, tá? Onde realmente o profissional vai ficar qualificado para o atendimento, né, ao cliente, certo? Ao paciente. Então, muito cuidado aí quando vocês vão procurar, né, um profissional para atender vocês, tá, gente? Então, isso é muito importante. A auriculoterapia mata? Não. A auriculoterapia pode dar ruim? Pode, tá? Tem contraindicações? Eu não vou dizer que ela tem contraindicações, mas se a pessoa escolher pontos, materiais e técnicas erradas para usar com você, ela pode dar um contra no seu organismo. E se ela der um contra no seu organismo, o teu organismo vai precisar de mais energia para repor e voltar para a estaca que estava. Ou seja, de alguma forma te prejudicou, certo? Então, se não for bem feita, pode sim acontecer coisas ruins, né? Então, muito cuidado com isso, viu, pessoal? Quando vocês forem procurar o profissional, pesquise se realmente ele está habilitado ao atendimento ou se ele ainda está, né, naquele foco de só ficar, eu falo, pregando pontos na orelha, né, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, sem se preocupar com a sua qualificação profissional. Ou seja, sempre querendo copiar do vizinho ou dos livros, né? Ou enfim, nunca realmente entendendo realmente o que é auriculoterapia. E também tem um outro lado, né? Que quando eu faço um curso, gente, eu confio no professor, não é verdade? Acontece muito isso. Eu já conheci muita gente assim que confiou que era aquilo. Eu não sei o que é auriculoterapia. Eu fiz um curso, eu aprendi aquilo, eu achei que era aquilo. E aí, depois que eu abri meus olhos para auriculoterapia, aí eu vi que não era só aquilo, né? Aí eu vi que eu precisava conhecer mais. Então, nós temos vários tipos de situações, certo? Mas é uma terapia livre. Não há uma legislação que impeça ninguém de atuar como profissional, independente dele estar qualificado ou não. Essa é uma das partes mais preocupantes, né, da nossa área. Pode ser associada a diversas profissões. Gente, hoje o ranking, né, ali dos nossos, a turma entendendo da auriculoterapia é uma turma muito mix, gente. Tem ali profissionais de todas as áreas, mas o ranking nosso ainda está em fisioterapeutas, né? Os fisioterapeutas têm buscado muito como diferencial. Mas aí a gente vem para a área, no segundo ranking está farmácia,
Os farmacêuticos. Depois a gente tem ali os enfermeiros, e aí vai descendo, tá? Educação física, biomedicina, psicologia, nutrição, odontologia, massoterapeuta, acupunturistas, enfim, né? A gente tem uma diversidade. E também tem pessoas que não são graduadas, tá? Não tem uma graduação, mas são excelentes auriculoterapeutas porque fizeram o curso certinho e aprenderam certinho a auriculoterapia. Então, o que é importante? As diversas profissões. Quando você já é um profissional da área da saúde, você se certificar com o seu conselho, se o seu conselho aceita associar a técnica da auriculoterapia, né, com o que você faz. Mas quando há aquela situação, professora, mas o meu conselho não aceita. Todo profissional pode ter duas ou mais profissões. Então, eu tenho alguns alunos, inclusive eu tenho um psicólogo que, né, foi aluno aí logo no comecinho, super profissional. Ele acabou abandonando a psicologia, porque ele não pode ser um psicólogo auriculoterapeuta, mas ele pode ser um auriculoterapeuta com conhecimento do psicólogo. E isso fez com que ele se destacasse muito na auriculoterapia, certo? Principalmente aí quando a gente fala do nível 2.0, que vai para o aprofundamento emocional dentro da auriculoterapia. Então, todo profissional da área da saúde, ele pode, né, buscar com o seu conselho para ver se realmente pode ser associado. Teve alunos meus da área da farmácia que eu fiquei muito feliz em que o conselho da farmácia aceitou o nosso certificado do Entendendo a Auriculoterapia, né, aí para que a pessoa pudesse atuar aí dentro da farmácia com a auriculoterapia. Isso é muito legal. Essa é uma dúvida que o pessoal vem muito questionando. A auriculoterapia, ela é rentável, gente? Dá para viver de auriculoterapia? É claro que dá. Gente, ela é uma profissão altamente rentável, sim. Os custos para você fazer um atendimento são baixíssimos dentro da auriculoterapia. Os materiais são muito baratos dentro da auriculoterapia. O seu trabalho é que é valorizado ali. Tá? Então, hoje, um atendimento de auriculoterapia de alto nível, você vai fazer mais ou menos com uma hora e pouquinho, né? Eu não consigo atender, imagina a primeira sessão atender com menos de uma hora, impossível, certo? Porque você vai fazer toda a parte do diagnóstico, todo o planejamento de tratamento com o seu paciente, enfim. E aí depois você vai dar continuidade, né, nesse tratamento aí com umas sessões de meia hora, 40 minutos cada sessão nos retornos, enfim, tá? Realmente dá para viver de auriculoterapia. É altamente rentável. Vou te falar para você quantos mil você vai ganhar com a auriculoterapia? Não, tá, gente? Não use essa estratégia, porque isso aí realmente depende muito de muitos fatores, o lugar que você está, o seu desempenho como profissional, como você vai se dedicar a isso, né? Muitas pessoas começam aí, a gente tem que entender que a gente sempre começa daqui e chega aqui, tá, gente? Então a gente raramente começa aqui em cima, né? Não tem como. Você termina, e mesmo em qualquer área que você se formar, que você tiver uma graduação, o pessoal da graduação sabe, começo é a gente, né? Subindo escada, degrau por degrau, tá? Sem aquela ilusão que o pessoal fica pregando por aí. Eu falo que tem gente que gosta de ser enganada, né? Que você vai fazer o curso e vai de auriculoterapia, vai sair ganhando uns não sei quantos mil por mês. Gente, não tem salário fixo. Depende, né? É uma profissão autônoma. Aí você vai trabalhar por conta própria. Vai depender do fluxo de cliente que você vai conquistando e aumentando aos poucos. Então, esteja bem consciente com relação a isso. Mas se você tiver uma boa dedicação, sim, é altamente rentável o salário que você pode conquistar aí dentro desse campo de auriculoterapia, certo? Deixa eu só ver aqui a pergunta da Márcia. Márcia Toledo. Professora, faz sentido a primeira sessão ser mais cara por causa da avaliação e os retornos custarem menos? Faz todo sentido, Márcia. Tá? Por mais que cada sessão você vai reavaliar, mas vai ser uma reavaliação de acompanhamento da melhora do paciente, né? Uma evolução do tratamento. Mas a primeira sessão é muito detalhezinho, você vai conhecer todo o seu paciente. Então, é uma sessão muito mais demorada, com certeza, certo? O Kleber. Ah, eu achei que era uma pergunta aqui, Kleber. Eu adoro realmente, gente. Eu sou realista porque eu vejo assim, o pessoal fazendo
um auê, né, assim, pregando coisas que eu olho assim e falo: "Gente, que absurdo falar uma coisa dessa, a gente tem que ter pé no chão", não é verdade? Mas realmente dá super para conquistar aí, dá para você viver de auriculoterapia, com certeza dá, mas não nessa ilusão toda que vão jogando aí na mídia, né. Deixa eu saber aqui, o curso da professora 150 horas, isso aí, obrigado por responder aqui, né, a Simone tinha perguntado isso. Deixa eu saber aqui mais perguntinhas de você. Gente, se ficou alguma pergunta para trás, depois vocês me desculpa aqui, viu? Deixa eu saber aqui. A Márcia, depois que fiz seu curso, tenho usado geralmente o cristal, não tem erro. Agora comecei a usar stipper. Você vai amar o stipper também, viu, Márcia? Maravilhoso. Gente, olha só, isso aqui então, auriculoterapia, esses princípios, eu sei que essa parte teórica é chatinha, né? Porque na quarta a gente já vai entrar logo realmente em estudo de caso, a gente já vai para avaliação, a gente já vai para muito conteúdo mais atrativo dentro da auriculoterapia, mais por a mão realmente na massa, na prática. Mas essa parte teórica de base, você que está entrando ou que vai entrar para a área da auriculoterapia, é fundamental ter essa estrutura de pensamentos, né? Porque realmente quando você abre a internet, é um bombardeio de informações que te leva para um lado, para o outro. Meu Deus, isso funciona, isso não funciona, qual que é melhor? A minha é melhor, aquela é melhor, né? Então, assim, quando você tem essa estrutura formada, que você entende o porquê das coisas, de onde surgiu, por que existe vários tipos diferentes, isso te cria uma estrutura para que você comece a realmente a entender o processo, a como funciona. Em algum momento, paciente seu vai te questionar com relação a isso, porque se ele faz terapia com você, ele vai pesquisar o que é. Hoje todo mundo vai para a internet, e aí ele chega em você e você, de repente, fica preso na parede, né, para responder para o paciente inseguro. Ah, por que aquele lá trabalha com tal material e você com esse? Por que que aquele lá não faz isso? Por que que aquele entende? Então é importante vocês explicarem para o paciente como que é a técnica, existe uma diversidade. Eu falo: "Olha, já fez auriculoterapia alguma vez?" É uma das perguntas que eu faço no atendimento. Já fiz vários, então você vai conhecer um método bem diferente hoje, tá. Hoje a gente vai conhecer um método diferenciado, vou te explicar como funciona, e aí você dá aquela explicação, o paciente gosta de saber o que está sendo feito nele, não é verdade? E isso, nós como profissionais aí, a gente tem, essa responsabilidade, é um dever nosso deixar o nosso paciente ciente daquilo que ele está recebendo. Olha só, ok, uma técnica matar raiz, deixa eu ver a Fabiana colocar aqui, né? Só ela já ensina, é ótimo, né, Fabiana? Tira a neura de localização de pontos, tira toda essa coisa, né? Será que eu acertei o ponto? Enfim, a gente, técnica de matar raiz é uma técnica que nasceu junto com o método da auriculoterapia avaliativa, por isso é uma técnica que eu acabo não trazendo para fora do curso, porque tem que saber avaliar pavilhão auricular, tem que entender dos materiais, tem que entender todo do curso lá, né, para entender o que que é a técnica de matar raiz e que facilita a vida do terapeuta muito, 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 não é verdade?